Olá, que Deus abençoe a sua vida. Quero me dirigir a todos desejando que Deus abençoe você abundantemente. Mas eu quero gravar esse vídeo para falar com o senhor pastor Israel Moreira. Ele gravou um vídeo me fazendo umas perguntas, né? Ele certamente inconformado com o vídeo que eu gravei, ele gravou um vídeo para me fazer umas perguntas. Então, eu gostaria, o pastor Israel Moreira, de lhe dar as respostas que o Senhor, então, tem esperado de mim. Para todos, eu quero me apresentar. Eu sou pastor, eu fui pastor da Igreja Universal do Reino de Deus durante 21 anos. Fiquei 27 anos, né? 27 anos na Igreja Universal do Reino de Deus, 21 de pastor. E desses 21 anos, 7 anos, né, eu trabalhei como regional em Portugal com o ex-bispo Alfredo Paulo. Fiquei quase 9 anos em Portugal, trabalhei com o saudoso bispo Renato Maduro, né, que faleceu, e trabalhei então 7 anos em Portugal com o bispo Alfredo Paulo. Você, o pastor Israel, me fez uma pergunta, né? Qual a intenção de um pastor sair de uma denominação e abrir a outra? Em primeiro lugar, eu não sei te dizer qual a intenção. Eu não sei te dizer. Eu espero que todos que saírem de uma denominação e abrir outra seja para ganharem almas, que foi o meu caso. Porém, eu não saí da Igreja Universal com intenção de abrir igreja, até porque quando eu estava lá dentro da Igreja Universal, isso era uma coisa que eu achava ridículo, né? Eu condenava, era exatamente isso. Falei, pô, a pessoa quer ganhar alma, mas sai e vai abrir igreja, então se quer ganhar alma, porque não fica aqui. Então, eu quando saí, eu saí para continuar a minha vida com Jesus. Até pensei, né, em continuar como pastor na Mundial do Poder de Deus, só que quando lá eu estive, assentei, fiquei uns minutos, eu percebi que ia ser a mesma coisa. O mesmo trabalho na Mundial seria igual ao da Universal. Os pensamentos, a visão. Então eu falei assim, não, vou continuar servindo a Deus como membro de uma igreja. E fiquei um tempo ainda indo na Igreja Universal. Só que quando eu chegava na Igreja Universal, sentava no banco, o pastor estava pregando, o bispo estava pregando, eu já sabia qual seria o resultado. A gente, quando fica num lugar 21 anos, a gente consegue captar a mensagem direitinho. Então eu falei, vou ficar aqui para quê? Para ficar com malícia? Olha, eu já saí da igreja porque eu não concordava com as coisas que estavam fazendo, então para que ficar ali? Então eu procurei outras igrejas e procurei um trabalho do pastor Israel. Assim que eu cheguei aqui, fui procurar um trabalho, vim de Portugal, como todos os pastores, né? Porque a maioria dos bispos, quando sai com alguma coisa. Ele sai, não venha ele dizer que sai com uma mão na frente e outra atrás, e não sai. Bispos não saem, mas pastores saem. Eu saí sem nada. Eu vim de Portugal para cá com 2.000 e poucos euros, porque eu vendi minhas coisas que eu tinha lá. Se eu não tivesse feito isso, eu estava perdido. Estava perdidinho, porque a igreja, a liderança, o bispo Alfredo, entendeu? Quando ele não estava na série, quando eu fui entregar a chave do carro, falar que eu ia embora, eu falei com o auxiliar dele, o bispo Carlos, e o bispo Carlos ligou para ele, porque foi um espanto para ele, disse, pô, pastor Evandro saindo por quê? 7 anos de regional, um pastor exemplar, não era pastor que arrebentava não, o pastor Israel.
Eu nunca fui um pastor de arrebentar. Eu fazia o meu trabalho, tentava, né, dar o melhor dentro das minhas condições, dar o melhor, mas não era um pastor de arrebentar. Você sabe, você entende a palavra arrebentar, então você sabe, não era. Mas, pela misericórdia de Deus, né, eu fiquei 21 anos. E nesses 7 anos, lá em Portugal, trabalhei com o bispo Alfredo Paulo. Você, o pastor Israel, então, me fez uma pergunta: será que o pastor Evandro, será que você não está defendendo a Iurde? Porque você está querendo esconder algumas coisas debaixo do tapete? Ô meu amigo, eu não tenho absolutamente nada para esconder. Não fiz nada de errado na Igreja Universal de Deus que venha me causar, né, vergonha ou medo, a tal ponto de ter que defender a igreja. E eu quero dizer para você, se você quiser saber realmente do meu caráter, pergunta ao bispo Alfredo Paulo. Como eu te disse, como eu estou te falando, fiquei 7 anos de regional comigo. Você ficou 10 anos, como você disse, 10 anos de pastor em São Paulo. Eu trabalhei em Minas Gerais, trabalhei no Rio de Janeiro e fiquei quase 9 anos em Portugal. Desses 9 anos, trabalhei com o bispo Renato Maduro, o falecido bispo, e 7 anos com o bispo Alfredo Paulo. Então, não tem nada para esconder. Se você quiser saber como era o meu casamento, se você quiser saber como era eu como pastor, pergunta para ele. 7 anos de regional. Agora, o Israel, o fato de eu não concordar, e o fato de ter gravado o livro que você falou assim, porque tem outros pastores que saíram, tem outros bispos que saíram e abriram o seu trabalho e estão consigo. Claro, ainda bem que eles estão cada dia mesmo, mas eu vou ser honesto com você, que o fato de eu ouvir vocês falando da forma que vocês falam, me dá um certo, como eu posso falar, certa revolta, porque, primeiro, você fala da vasectomia. Quando eu falei que eu não fui obrigado, eu não fui obrigado mesmo não, eu fiz porque eu quis. A igreja põe as regras, e quem não quer seguir as regras, então pede para sair. Ué, é simples. Você vai trabalhar numa empresa, chegar numa empresa, o patrão, o gerente da empresa coloca regras da empresa. Você tem que seguir regras. Se você, ô Israel, seguir o quartel, você sabe que o quartel tem regras. E quem não quer seguir as regras, então, ou vai ser punido, ou pede para sair. No seu caso, você, por exemplo, você disse que você foi um pastor muito exemplar, pastor muito bom, que não deu problema, que não pecou, e tiraram você. Mas observando o pastor Israel, com todo respeito, a maneira de você se expressar, o seu jeito de ser, você deveria ser um pastor que não arrebentava mesmo. Você era um pastor fraco na igreja. Por isso você foi sair, tiraram você. Tiraram você, não era porque você era de cor, não era porque você era feio, não é nada disso. É porque é a regra da igreja. O pastor não cresce, a igreja exige, por exemplo, exige empresas aí fora, toda empresa aí fora quer que os seus empregados cresçam, produzam. Claro que nós não esperávamos isso dentro de uma igreja. Nós, tanto você como eu, como qualquer outro pastor, o que nós imaginamos, que eu vou entrar na igreja, né? E, sou pastor agora, então eu vou ganhar almas para Jesus, cara. Mas para ganhar alma para Jesus, ô Israel, para ganhar alma para Jesus tem as suas lutas. E cada denominação tem as suas regras. Se você for numa igreja batista, vai ter regras. Se você for na Assembleia de Deus, vai ter regras. Você, na verdade, não estava correspondendo, tiraram você. É simples. É assim, você não adulterou. Eu vi muitos pastores. Eu mesmo vi o bispo Alfredo Paulo tirar um pastor
a mulher dele grávida, lá em Portugal, a mulher dele grávida, um garoto novo, português, e ele era um auxiliar numa sede regional. Ele fez a reunião, ele atendendo as pessoas, a obreira, na boa vontade também querendo ajudar, pegou a sacola de oferta e levou para guardou num lugar e não disse para o regional. O regional, a sacola sumiu, a obreira foi embora, ninguém sabia. O regional simplesmente achou que foi o pastor que roubou a oferta. E o pastor foi condenado sem poder se explicar. O pastor com a mulher grávida, numa reunião cheia de pastores, bispo Alfredo lá, bispo do país, né, que deveria ter dado chance para o rapaz se explicar, ter procurado ouvir a situação, mas não fala nada. E expulsou o menino chorando, a esposa chorando, grávida, tirou o menino de pastor. E era um bom garoto trabalhador, garoto honesto. Foi tirado. Então, assim como você, o Israel, muitos foram tirados, foram arrancados sem motivo algum, injustamente. Mas e aí? Se você estava servindo a Deus, e se você amava a Deus, meu amigo, você saiu dali e foi tirado, continuar a tua vida. Você não está como pastor novamente, continuando como pastor. Agora, o problema é que você ficou esse tempo calado, aí você, né, pegou a onda aí do Natan, pegou a onda do bispo Alfredo Paulo e começou a gravar vídeo. Você com 10 anos, você não sabe de nada, meu filho, você é inocente ainda. Eu fiquei 21 anos, e posso ser verdade contigo? Também não sei de nada. Não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Eu vou ficar falando o quê? Agora, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu não vou ficar aqui gravando vídeos, falando do Bispo Macedo, falando disso, falando daquilo. Por exemplo, eu sempre aprendi que pastor, ele é um chamado. Pastor não é cabide de emprego. Pastor não é profissão. Pastor é um chamado. Eu, como fui chamado para ser pastor da Igreja Universal de Deus, eu fui consciente que pastor não tinha direito de nada. Quando eu entrei, disseram assim para mim: você não vai ganhar nada, você não vai ter direito de nada, você não vai ter isso, não vai ter. Eu entrei consciente. Você também entrou. Quando você entrou, a direção da igreja não prometeu que ia te dar casa, que ia te dar carro, que ia te dar uma aposentadoria, nem a você, nem a nenhum pastor. Nenhum de nós, quando entramos para ser pastor da igreja, nos foi prometido que quando a gente envelhecesse, a gente teria uma boa aposentadoria, ou quando a gente saísse, a gente ia ganhar o tempo de casa. Aí sai, aí fica nessa besteirada aí. Agora, não coloque na justiça. Outra coisa, Israel, toda oferta que nós pedimos ao povo, e o povo dá, nós não ensinamos que a oferta é para Jesus. Como agora o povo vai ter que devolver a oferta? Coisa ridícula. Isso que vocês têm feito é ridículo. Isso que vocês têm feito é colocar malícia nas pessoas, é envenenar a mente das pessoas. Nós, por exemplo, você é pastor, você deve pedir oferta na igreja que você está. Eu peço oferta aqui e eu digo para as pessoas: gente, você não tem que dar oferta para ajudar a igreja, você tem que dar oferta para honrar a Deus, você tem que dar oferta porque você ama a Deus. Eu ensino o povo a isso. Agora, se o povo dá oferta, se o povo dá dízimo, aí a pessoa sai da igreja, aí então agora a pessoa vai colocar a igreja na justiça, porque a igreja tem que devolver todo o valor do dízimo que deu. Coisa ridícula, isso é uma coisa diabólica. Isso aí é semente diabólica, semeando na mente do povo. E essa é a minha preocupação, porque eu tenho visto o bispo Alfredo, tenho visto o Natan, tenho visto vocês que são a favor dessa coisa toda, falando assim: não, porque a nossa coisa não é contra a igreja, é contra a cúpula da igreja, é contra os líderes da igreja. Só, meu amigo e minha amiga, só o pastor Israel Moreira, bispo Alfredo, Natan, seja lá quem for que estiver assistindo esse vídeo,
que dentro da igreja há obreiros, membros, jovens, evangelistas, várias pessoas que estão ali. E eu quero dizer para vocês que muitos desses jovens que estão aí dentro da Igreja Universal de Deus, se eles não estivessem ali, servindo a Deus, andando por Jesus, estariam no tráfico, estariam na favela, roubando, matando, usando drogas. Quantas famílias estariam sendo destruídas se o marido não estivesse na igreja? Mas vocês não estão preocupados com isso. Eu tenho recebido pessoas que têm me feito perguntas, chamadas no WhatsApp, de pessoas que estavam prestes a abandonarem o caminho de Deus por causa disso. Sabe o que me vai lembrar? Vai lembrar essa parábola aqui, ó. Eu quero ler para vocês, Israel, essa parábola aqui do joio. Diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Jesus fez outra comparação. Ele disse: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio também apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou boa semente, mas suas terras, de onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio, amarre em feixes e jogue no fogo. Depois colha o trigo e ponha no meu depósito. Está vendo? Jesus contou uma parábola exatamente dizendo: ó, peraí, o fazendeiro tinha lá, semeou boa semente. Então, semeou boa semente para nascer trigo, era de trigo. Mas veio o inimigo e semeou o joio numa noite. Então as duas cresceram. Estava agora a semente do joio junto com a semente do trigo. Mas, se arrancasse a semente do joio, arrancaria também a semente do trigo. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão querendo arrancar a semente do joio, né? Vocês estão querendo arrancar a corrupção, vocês estão querendo arrancar o engano, vocês estão falando: não, a nossa briga é com a cúpula, é com a liderança. Só que vocês não entendem que a liderança está ligada à igreja. Estão ligados à igreja. Os membros, os obreiros, os evangelistas, os jovens, todos estão ligados à igreja. Então, uma vez que vocês estão querendo acabar com os líderes, vocês estão querendo acabar também com os membros, com os obreiros, com os jovens, com tudo. Quem são vocês para fazer isso? Jesus está falando aqui: o céu queria fazer isso, mas o Senhor disse não. E quem é o Senhor da igreja? É você ou o pastor Israel Moreira? É o bispo Alfredo? Vocês são o dono da verdade ou a verdade é Jesus? O dono da verdade é o Natan? O dono da verdade é você ou o pastor Israel? Não, o dono da verdade, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Então, está ali, o joio nasceu, o inimigo semeou, porque a boa semente foi semeada ali sim. Se a igreja universal do reino de Deus chegou aonde chegou, é porque a boa semente foi semeada. Mas uma noite, não sei quando, o joio cresceu ali. Alguém semeou a semente da ganância, da avareza, e cresceu, está aí. Mas e aí? Vocês agora vão querer, vocês que são servos,
querem passar à frente do Senhor, que é o dono da igreja, que é Jesus, o dono da verdade, e vocês querem arrancar o joio de todas as formas, vocês vão acabar com o trigo, vocês vão destruir o trigo. Então vocês não podem fazer isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Pastor Israel, acorda, meu irmão. É isso. Eu não estou defendendo a Imude, não. Eu não estou ganhando dinheiro para defender a Imude, não. Eu não tenho contato com o Luiz Macedo, nem com o pastor, nem com o obreiro da Imude eu tenho contato. Nem com um parente meu que está na Igreja Universal eu tenho contato, meu amigo. Mas a questão é isso. Você está me entendendo? É isso aqui. Porque Jesus dá a explicação para ele dessa parábola. Presta atenção, porque eu quero que você entenda. Versículo seguinte diz assim: então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: diga para nós, o que quer dizer a comparação do joio? Jesus respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O homem, o terreno é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem a Satanás. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e o que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é arrancado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará seus anjos, e eles arrancarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem, e também todos os que praticam o mal, e depois os anjos os jogarão na fornalha do fogo. Ali vão chorar e ranger os dentes. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Estou lendo uma linguagem de hoje, mas você pode ler em qualquer língua. Então, o pastor Israel Moreira, o fato de eu ter gravado aquele vídeo e falar daquelas coisas, exatamente a minha preocupação é essa. Meu amigo, eu não abri igreja para ganhar dinheiro, igual você está falando, perguntando se de repente eu abri uma denominação para me ter o poder, porque eu deixei de ser, eu estava numa igreja, deixei lá, eu era submisso ao bispo Macedo, né? E então eu saí, agora abri uma para mim ser o chefe, ter o controle do dinheiro das pessoas. Que maldade, né, irmão? Por isso é que você foi arrancado da luz, porque você tinha maus olhos, e Deus te tirou a tempo. Cuidado, se você continuar com esses maus olhos, até onde você está como pastor, pode ser arrancado também, porque isso não é maneira de um homem de Deus falar, não é maneira de um homem de Deus falar. Então, eu primeiro que quando eu saí, fui trabalhar fora, fiquei quase 2 anos fora do altar. Depois eu comecei isso aqui, por quê? Porque eu ia ser pastor em outra igreja, mas eu falei, vai ser a mesma coisa, então eu quis. E eu comecei porque Deus me deu uma direção. Não é, meu amigo, para ganhar dinheiro, ter que ser rico, não é meu pensamento, não. E olha, eu já vi outras pessoas falarem, até o próprio bispo Alfredo, que eu estou fazendo o mesmo trabalho na Universal. Vocês estão enganados, meu filho. Eu tenho vários vídeos aí gravados, assiste meus vídeos. Pega um tempinho, tem reuniões que eu fiz de 1 hora e pouca, assiste a palavra, a mensagem. Você vai ver que meu trabalho é ensinar as pessoas. Se realmente eu estivesse fazendo aqui o que eu fazia lá na Igreja Universal nos 21 anos que eu fiquei, eu aprendi. Lá eu aprendi tudo. Aprendi a fazer uma boa campanha de Israel, uma boa campanha da prosperidade, aprendi tudo. Mas se eu sair porque eu não concordo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, pastor Israel, tira isso da sua mente. Quanto à outra pergunta que você falou da vasectomia, quando eu falei que ninguém é obrigado, porque ninguém é obrigado mesmo não. Eu não fui obrigado a fazer, porque se eu não quisesse fazer, eu sairia, acabou. Ué, é o que eu já falei. Toda empresa tem as suas regras. Tem as regras. Então, se eu não quero seguir as regras, eu saio fora. Então, se eu quero seguir as regras, então eu tenho que fazer, ué. Então, vou ficar lamentando. Agora eu tenho visto aí o senhor mesmo falando, não, porque eu saí
saí, porque eu deixei de estudar, deixei de fazer isso. Todos nós, quando fomos chamados a pastores, nós fomos chamados e nós aceitamos porque dentro do nosso coração havia uma sede de servir a Deus. Tenho certeza que no seu coração também foi assim, o pastor Israel. Você não estava preocupado onde você ia morar, você não estava preocupado com o salário, você queria ganhar Jesus, você queria ganhar almas para Jesus. O bispo Alfredo é a mesma coisa. Todos, essa juventude de hoje que estão entrando como pastor na IURD, talvez a maioria deles estejam querendo ser pastor, porque olha para o bispo Macedo, olha para o bispo Romualdo, olha para o bispo Clodomir, olha para os bispos, né? As catedrais que eles dominam, os carros que eles têm, as roupas que eles vestem, os relógios, as gravatas que eles usam. Então eles dizem assim: eu quero ser pastor, mas pastor para ganhar, para ter vida boa. Quando eles entram, nem todos vão ter vida boa. E diga-se de passagem, meu amigo, que o próprio Deus, quando ele foi tirar o povo dele do deserto para levar para a terra de Canaã, lembra você que Deus provou o povo? O próprio Deus provou o povo. Deus falou assim: eu deixei eles passar fome, eu deixei eles ter sede, eu deixei. E Deus falou que deixou para quê? Para provar, para ver o que estava no coração dele. Todos nós passamos na IURD, nós ali aprendemos a ser homem de Deus. Se você não aprendeu, se outros pastores estão aí chorando, aí querendo colocar a igreja na justiça, porque não aprenderam. Porque eu agradeço o tempo que eu passei, eu aprendi a ser homem de Deus. Aprendi a ser homem de Deus. Então, quer dizer que a pessoa quer entrar na igreja e quer ter vida boa, quer ter carro, casa boa, roupas boas. Você não leu, será que vocês não leram a história de Paulo, não? Vocês não leram a história de Paulo, não? Vocês não leram a história dos apóstolos, não? Entendeu? Os apóstolos tiveram vida boa, não, meu amigo. Ralação. A verdade é que o bispo Macedo deveria fazer uma prova com os pastores, as pessoas que querem ser pastor. Se você quer ser pastor, então a primeira igreja que você vai dirigir vai ser lá no Iraque, vai ser lá na China, vai ser lá como é que eu falo, meu pai? Naqueles países onde os cristãos eles são perseguidos. Isso, mas ele devia pegar. Você quer ser? Então você vai pregar o evangelho lá na China. Tem países ali que os cristãos eles são mortos, pegam o pescoço. Quantos cristãos aí, esses países muçulmanos aí, pega eles e corta o pescoço dele? Pessoa no país livre, com maior condição para servir a Jesus, chorando só porque dorme no chão. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus falou mesmo com o discípulo dele: filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus ninhos, os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês estão chorando. Vão colocar a igreja na justiça, vão colocar a igreja. Aí fica aí o bispo Alfredo, fica o Natan, fica você aí, pastor Israel, induzindo os pastores que saíram a colocar a igreja na justiça. Que vergonha, é vergonha, vocês estão envergonhando o evangelho. O senhor ainda é pastor, você deveria pensar nisso. O senhor estava falando de mim, que como pastor, o meu povo está envergonhado de eu estar defendendo ele. Pelo contrário, meu amigo, quando eu gravei o vídeo, eu falei para o povo aqui, antes de eu gravar, antes de vocês começarem a falar essa besteiragem que vocês estão falando aí, eu já ensinava o povo. Sabe por quê? Porque o homem de Deus tem que ser aberto com o seu povo, sincero. E eu sou sincero com o povo da minha igreja. Eu tenho mandado o povo assistir os vídeos que eu tenho colocado. E pense você, ninguém está chateado comigo, ninguém saiu da igreja, pelo contrário. Porque eu jogo aberto com o povo. Então, pastor Israel, quer dizer para você, meu amigo, não tenho nada para esconder. Se você quiser saber de mim, entendeu? 7 anos, certo? Você tem 10 anos de pastor, você ficou 10 anos na Universal, fiquei 21. 7 anos trabalhei com o bispo Alfredo Paulo. Você já esteve com ele, procura ele, pergunta a ele sobre mim. Pergunta a ele os 7 anos que eu trabalhei de regional, se eu deixei algum problema lá, que ele
abafou. Pergunta, meu amigo. Agora, quero dizer para você, o pastor Israel, toma cuidado, meu amigo. Toma cuidado. Sabe por quê? Estou vendo já aí o Natan e o bispo Alfredo já recebendo um monte de processos. Cuidado, meu amigo. Você já viu aquele ditado que a corda, ela sempre arrebenta do lado fraco? Vocês estão pensando que esses advogados não estão aí concordando com vocês aí, vão poder ajudar vocês? Eles vão poder enquanto eles não forem também levados no aperto também. Cuidado, meu amigo. Cuidado. Vocês têm que entender, quem semeou a boa semente foi ele. Quando esse trabalho, a Igreja Universal de Deus surgiu, não pense você que foi o diabo que levantou a igreja, não. A boa semente foi Jesus que semeou. Ex-pai de santos se converteram, mãe de santos se converteram, filhos de santos, traficantes, viciados, famílias foram libertas. Você deve ter sido abençoado, pastor Israel, na Igreja Universal de Deus. O bispo Alfredo foi liberto lá, a esposa deles nasceram lá na Igreja Universal. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos. Mas hoje como está com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, porque foi arrancado, porque foi tirado. Ora, o bispo fala, o bispo Macedo sempre fala, se o pastor errar, ele sai mesmo. E ele ainda foi bom que ele tentou dar um emprego ao bispo Alfredo que não quis. Você, o pastor Israel, foi tirado. Você está falando no seu vídeo, o primeiro vídeo que você gravou, que a igreja não cedeu a mão para você, que não veio. E daí? Você está fazendo, foi tirado injustamente, porque a igreja me falou. É o que eu estou te falando. Pela maneira que você se expressar, meu amigo, é porque você não crescia. Entendeu? Você não crescia, então não crescia. É uma regra da igreja, e aí? Você acha que a justiça vai condenar a igreja porque ela tirava o pastor, porque o pastor não crescia economicamente? Tenha paciência, Israel. Tenha paciência, meu amigo. E todos vocês que têm concordado, continuam concordando com o que estão falando. É verdade que a maior parte das pessoas que têm dado os seus comentários, 99% são pessoas pessoas que não têm vida com Deus. Eu ouvi um comentário de uma pessoa que disse: só assiste meus vídeos para ver as pessoas me xingar. Você vê que as pessoas que estão ligadas a vocês me faz lembrar quando César pegava os cristãos, colocava na arena e estava todo mundo lá assistindo, lá gritando no povo, lá vendo os cristãos sendo devorados pelos leões, sendo queimados, todo mundo lá assistindo. É o que está acontecendo. Vocês aí estão, os Césares, né? Os Césares que estão julgando os donos da verdade. Porque, Israel, a verdade que Jesus mandou a gente pregar é isso aqui, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu quer pegar a verdade para o povo? Pega a Bíblia, meu amigo. Prega o Evangelho, prega as cartas de Paulo. Agora ficar falando da vida dos outros, você tem erro, rapaz. Eu também tenho erros. O bispo Alfredo tem erros. Ele saiu da Igreja Universal porque ele errou, Natan saiu porque errou, e continua errando ainda, e nós vamos continuar errando. Até Jesus voltar, eu, você, cada um de nós, somos carentes da misericórdia e da compaixão de Deus. Então, vai ficar falando do erro dos outros e semeando a semente do choro, semeando a semente do mal no coração das pessoas, colocando dúvida nas pessoas. Se você, pastor Israel, ama as pessoas que realmente um dia você pregou para elas, ensinou elas, então, meu amigo, acorda. Quer que essas coisas se resolvam? Ora pelo bispo Macedo, ora pelo bispo Romualdo. Jesus ensinou que nós não devemos odiar os nossos inimigos, não, nós temos que amá-los. Estou falando de inimigo, eles não são inimigo nosso, não. Eles não são inimigo, não. Eles podem chamar de derrotado, fracassado, que é a maneira deles falarem. Aí não são nossos inimigos. Agora vocês estão querendo brigar, está querendo, entendeu? Aí envergonhando
envergonhando o Evangelho. Eu nem sei como você ainda tem coragem de dizer que você é pastor Israel. Vocês deveriam fazer igual Natal. Eu não sou bispo, não. Eu fui bispo, não, eu sou empresário. E fazer o que ele está fazendo, mas ficar dizendo que é pastor, falando besteira dessa. Pastor não prega o amor, pastor não prega que tem que perdoar, pastor não prega que tem que dar outra face, ou você não prega isso? É paciência. Então, pastor Israel, não tenho nada a esconder, volta a falar, pergunta o bispo Alfredo, 7 anos de reclamar. Entendeu? Não estou ganhando nada da Universal, não tenho contato com eles, ninguém tem me procurado, ninguém nunca vai me procurar. Sabe por quê? Porque não tem necessidade nenhuma. Agora eu digo para vocês, tomar cuidado. Quando o ex-bispo Renato Suete, nos anos 80, 90, quando ele saiu da Igreja Universal de Deus, ele abriu a igreja do Primeiro Amor, lá no Rio de Janeiro. Arrastou uma montoeira de obreiros, só viu obreiros saindo da Igreja Universal e indo para a igreja dele, membros, pessoas que não concordavam já com as campanhas, pessoas que não concordavam com o estilo de trabalho da Igreja Universal, então foi para lá, para a igreja do Primeiro Amor, para a igreja da graça, aonde não era necessário dar dízimo, aonde não precisava fazer campanhas, e foi. A igreja ficou, talvez acho que foi 1 ano, 2 anos, daqui a pouco fechou as portas, acabou. E olha o que aconteceu com a vida do bispo Renato. Aí virou padre, depois virou um padre americano, sei lá, depois hoje está na igreja adventista no 7º dia. O que me preocupa são as pessoas, aqueles obreiros que saíram, aqueles membros, será que eles estão? Espero eu, em nome de Jesus, que muitos tenham procurado uma igreja e tenham se firmado com Deus. Mas muitos se perderam. E hoje, com todos esses vídeos que vocês têm colocado, já tem gente assim, pessoas sem saberem. Tem gente que não quer ficar na Universal, mas também não quer ir para outras igrejas, porque fala assim, eu não vou me adaptar em outra igreja. E aí? Se essas pessoas se perderem por causa de vocês? Porque vocês não estão pregando verdade, vocês estão falando, mostrando a nudez, o erro dos outros. Mas erro todo mundo tem, meu amigo. Se você for, por exemplo, vocês vão ficar falando dos erros do Papa, então vocês vão ter que brigar com o Papa, vocês vão ter que brigar com a Igreja Católica. Porque, por exemplo, vamos lá, e aí? Você viu o seu bispo Sérgio, quando ele pegou e foi mostrar a verdade sobre a santa? O que deu na vida dele? Mas ele teve coragem de fazer aquilo ali. Então vocês vão fazer isso? Vocês vão lá mostrar para o Papa que ele está errado? Vocês vão mostrar para o Papa? Vocês vão mostrar para essas outras igrejas aí? Por exemplo, tem a igreja dos mormons, tem a igreja adventista, tem a igreja Testemunho de Jeová. Você vai sair por aí falando delas? Vocês vão brigar por aí? Ou vocês vão se tornar outros Robin Hood espirituais agora? Vão defender os pobres, coitados, que estão dentro das igrejas sendo explorados? Pelo amor de Deus, pastor Israel. Então, que Deus abençoe o Senhor. Com todo respeito, me desculpe falar dessa forma, com todo respeito, que Deus abençoe o Senhor, abençoe sua família. Entendeu? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você é um membro da Igreja Universal do Rio de Deus, está assistindo esse vídeo, quero dizer para você, guarda teu coração, guarda tua mente, pede a Deus para iluminar a tua vida. Não tome atitudes precipitadas. Não tome atitudes precipitadas. Antes de eu tomar a atitude de sair da igreja, minha esposa já sentia no coração o desejo de sair, porque ela já vinha sentindo essa vontade. Eu falava para ela, eu não saio. Se você quiser sair, você sai sozinho, porque antes de eu casar com você, eu já estava na igreja. Eu era assim. Mas no dia que o Espírito Santo falou no meu coração, no dia que coisa pegou no meu coração, eu falei para ela, arruma as coisas que a gente está indo embora. Foi num dia, na outra semana ele estava viajando. Acabou. Então não toma uma atitude precipitada. Não toma. Entendeu? Não toma.
Erro em todo lugar tem. Todas as religiões do mundo têm erros. Até do inferno tem erro. Todos têm erro. Sabia? Todos têm erro. Você vai encontrar erro nos batistas, na Assembleia de Deus, nas presbiterianas. Você vai encontrar erro, entendeu? Em todo lugar. Se a gente ficar procurando, então, aí que a gente vai encontrar. Se você olhar para dentro, você vai encontrar tanto erro em você. Mas vamos procurar boas coisas nessas pessoas também. A boa semente foi semeada nesse lugar, meu amigo e minha amiga. Pastor Israel, a boa semente foi semeada. E essa semente germinou. Eu nasci ali. Bispo Alfredo nasceu ali. Dona Teresa nasceu ali, o Natan nasceu ali, o Senhor também nasceu ali. Quantos pais de santos nasceram ali, se converteram, ex-mãe de santos? Quantos? Milhares e milhares. Então o trigo cresceu, mas o joio, a semente do joio um dia foi semeado. Então agora o servo diz assim para o seu senhor: vamos arrancar então o joio? O senhor fala: não, espera aí, para não arrancar o trigo junto, na hora certa, na hora da colheita. Você já viu aquele versículo que diz assim, ó: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, nós profetizamos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Vai chegar um dia. Vocês estão querendo tomar a frente do Espírito Santo? Pelo amor de Deus. Então, pastor Israel, que Deus abençoe o Senhor a todos.